crianças, tudo bem com vocês? A tia Liégia tá com muita saudade de vocês. Mas agora, que bom que a gente vai se encontrar todo domingo aqui, para termos a nossa aulinha de escola dominical, não é verdade? Eu e a tia Kelly estamos preparando com muito carinho esses encontros, até que a gente esteja juntinho novamente. Vamos lá para a nossa aula? O tema da nossa aula de hoje é sobre perdão. Você sabe o que é isso? Alguém já te explicou sobre essa palavra? Perdão. Vamos aprender no melhor lugar possível sobre isso. Nós vamos ler sobre isso na Bíblia. Ela é a fonte de toda a verdade. Você pode pedir o seu papai e a sua mamãe para ler com você também. Está escrito no capítulo 18, versos 21 a 33 do livro de Mateus, tá bom? Vamos lá? Jesus Cristo tinha amigos, que eram os discípulos. E você, tem amigos? É muito bom ter amigos. Amigos nos ajudam na caminhada da vida. E Jesus tinha os seus amigos. Um desses amigos, que também era seu discípulo, era chamado Pedro. Pedro um dia chegou para Jesus e fez uma seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que me ofendeu? 7? Pedro achava que 7 vezes era muito para perdoar. O que será que Jesus respondeu? Você sabe? Jesus disse: Pedro, é necessário que perdoe pelo menos 70 vezes 7 num só dia. 70 vezes 7 são 490 vezes num único dia. É muita coisa. Você sabe o que Jesus queria com tudo isso? Ele queria que Pedro aprendesse a perdoar todas as vezes que ele fosse ofendido, todas as vezes que ele ficasse chateado. E será que ele quer isso para mim e para você também? Eu tenho certeza que sim. Mas Jesus então resolveu contar uma outra história para Pedro, para que Pedro entendesse bem aquilo que ele estava dizendo. Então Jesus contou a história de um rei que tinha muitas pessoas que deviam para ele. E um dia ele mandou que trouxessem até ele um desses devedores. E trouxeram até o rei. E esse homem devia muito para o rei. Ele devia tanto que, pela lei, o rei podia fazer com que ele virasse o seu escravo, a sua esposa, os seus filhos e todas as suas coisas fossem confiscadas, porque a dívida era muito grande. Então o rei tinha esse direito. E quando ele chamou e cobrou a dívida, o homem disse: Ó rei, seja misericordioso comigo e eu te pagarei. Será que o rei perdoou uma dívida assim tão grande? O que você acha? Você perdoaria? O rei perdoou a dívida. Olha que legal! Ele disse: então tá bom, vá, eu te libero dessa dívida. Mas era uma dívida muito grande. Mas o rei resolveu ser bondoso e perdoou. E aquele homem foi embora, livre de toda a dívida e de tudo aquilo que estava contra ele. Ai, ele devia estar muito feliz. E quando ele saiu, no caminho, ele encontrou com um companheiro seu, que também devia para ele. Só que ele devia um pouquinho assim. Mas aquele homem resolveu cobrar a dívida. E disse logo, pegando ele pela gola, pela camisa, e disse: me pague tudo que você me deve. E ele, coitado, disse: seja misericordioso comigo e eu te pagarei. O que você acha que ele fez? Ele perdoou a dívida ou ele não perdoou a dívida? Ele não perdoou a dívida. Não perdoou a dívida. A dívida era pequenininha assim, mas ele resolveu ser duro de coração e não perdoou. Acontece que estavam vendo aquelas situações alguns que trabalhavam lá no palácio e correram e foram contar tudo para o rei.
Aí o rei ficou sabendo daquela história e disse: tragam ele de volta aqui. E quando eles trouxeram ele, o rei falou muito sério e muito duro com ele. Como é que você tinha uma dívida desse tamanho comigo e eu perdoei tudinho? E você encontra o seu companheiro que tem uma dívida desse tamanho e você não quer perdoar? Pois porque o seu coração é muito duro, você agora vai ficar na prisão até me pagar tudo que deve. E aquele homem foi para a prisão, porque ele não perdoou. E também o rei resolveu não mais perdoá-lo. O que será que Jesus quis ensinar com tudo isso? Sabe, às vezes as pessoas magoam muito o coração da gente, fazendo alguma coisa ou dizendo alguma coisa que a gente não gosta, às vezes até não fazendo alguma coisa. E aí o nosso coração fica muito triste, muito sujinho, cheio de tristeza e de amargura. E Jesus não quer que o nosso coração seja assim. Então ele diz assim para nós: porque Deus nos perdoou de todos os pecados, nós podemos perdoar todas as pessoas por todas as coisas ruins que elas façam. Porque às vezes elas fazem mesmo sem saber que estão fazendo. E às vezes elas sabem sim que estão fazendo, mas não importa. O que importa é que nós temos que aprender a perdoar a todos, assim como o Senhor nos perdoa por todas as coisas que nós fazemos que não agradam o coração dele. Sabe, às vezes quando a gente teima com a mamãe ou não faz as coisas como devia fazer, o Senhor podia não nos perdoar por isso, mas ele escolhe nos perdoar quando nós nos arrependemos, assim como aquele homem fez. Ele disse: sê misericordioso e eu te pagarei. Só que ele não estava falando a verdade. E o perdão tem que ser uma coisa verdadeira, que vem lá de dentro do coração. É uma atitude de coragem. Nós devemos perdoar, porque somos perdoados. O Papai do Céu nos perdoou de todos os nossos pecados. E nós temos que perdoar todos aqueles que maltratam o nosso coração ou que fazem alguma coisa que nós não gostamos, tá bom? Eu quero orar por você nessa hora. Você pode fechar os seus olhinhos? Senhor meu Deus, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite o coração de cada criança nessa hora. E os ensine, Deus, a perdoar, Senhor, a perdoar e receber a alegria daqueles que perdoam, assim como o Senhor nos perdoou. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite nessa semana. Se você tiver alguma coisa para contar para a tia Liesna, pede a sua mãe para gravar um vídeo para mim, tá? E conta da sua experiência. Vai me dizendo: tia Liesna, olha, aconteceu isso essa semana e eu lembrei da história que está lá na Bíblia e consegui perdoar. E eu não fiquei com a raiva no meu coração. E aí nós vamos caminhando e aprendendo juntos sobre a palavra de Deus, tá bom? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde e até domingo que vem, se Deus quiser, na nossa próxima aula de EBD com a tia Kélia. Beijo, tchau, tchau.